Olá, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui falar do filme O Agente Secreto. Eu fiquei pensando se eu tinha alguma coisa para contribuir com a discussão e, bom, daí conversei com algumas pessoas e eu acho que eu tenho algumas coisas para trazer. Bom, a história do Agente Secreto, né, que é esse filme do Kleber Mendonça Filho, né, que está concorrendo ao Oscar, ele é baseado na notícia de um jornal australiano sobre um tubarão encontrado com uma perna humana em seu ventre, na Austrália. Então, nós temos aí o Wagner Moura, que levou o prêmio de melhor ator com Agente Secreto, e o Kleber Mendonça Filho, que foi reconhecido como melhor diretor em Cannes, né, esse ano na França. Temos as filmagens, né, que ocorreram ao longo de 10 semanas, em junho e agosto de 2024. A direção de fotografia é de Eugênia Alexidrova, a direção de arte do Thales Junqueira e o figurino da Rita Azevedo. Então, o filme realmente vale a pena falar dessas questões que eu falei de figurino, direção de arte e tal, porque o filme tem uma coerência muito grande, depois nós vamos falar disso. E, ao mesmo tempo, tem vários temas dentro dele, né? Cada pessoa que fez um comentário, alguns vídeos que eu vi na internet, os comentários são riquíssimos justamente porque ele tem muitas camadas. Isso é interessante porque também lembra os outros filmes do Kleber, né? Aquele do, como é que é, o ruído, som ao redor, né? São esses filmes que falam de muitas coisas, né? Então é muito interessante, muito contemporâneo, né? Uma das aberturas para esse filme seria pensar que é sobre uma memória interrompida, né? Essa memória que o Brasil nunca criou sobre o passado, seu passado recente. Temos aí um filho que parece que não tem passado, parece flutuar um pouco, né? E o presente do filme tem o Marcelo, que é o protagonista, chamado Marcelo. Ele está nos anos 70, ele está numa cidade em Recife, né, que não é a dele, buscando o registro da mãe, Maria Aparecida, e a gente vê que provavelmente ele está se escondendo, né? Logo no início do filme nós temos um corpo no chão, que parece que ninguém dá muita bola para ele, e isso reflete muito a nossa sociedade, né, onde realmente foi naturalizado essa questão das pessoas viverem na rua, as pessoas ficarem, né, pelo chão como se não fossem pessoas, né, então faz uma ligação já para mim direta com o nosso dia a dia e essas calçadas, né. Bom, e aí nós temos então esse mosaico de muitas situações, de muitos personagens, mas que tem uma coerência muito grande. Isso é muito bonito de ver, né? Onde ao mesmo tempo você tem esse ruído, ou seja, são esses filmes mais contemporâneos que não têm uma história tão linear, que não tentam, parece que, te arrastar para aquela história, mas que deixam você ficar procurando o que, que é, sobre o que estamos falando. Isso é muito interessante, né? Você demora bastante a descobrir quem é o protagonista, por exemplo, o que, que ele está fazendo lá, né? Sobre o que, que seria esse filme. E isso a gente, nesse tempo, a gente vai conhecendo o Recife, conhecendo o Nordeste, conhecendo essa época. E isso só foi possível, vendo entrevistas de algumas pessoas de lá, porque o Eduardo Campos, né, ele fez uma política pública muito rigorosa, né, onde o cinema foi assumido pelo Estado, não apenas pelo governo dele, né. Então isso passou a ter um financiamento, né, então por isso que a gente está vendo essa sequência de grandes diretores, né. E uma coisa que eu acho muito bonita e que eu acho super importante é, nesse retrato do passado, a gente conseguir acreditar nesses objetos, a gente acreditar nisso tudo, né? Acontece muito comigo de ver filmes e pensar, puxa, essa pessoa não tá, parece uma pessoa dos anos 2000 vestida com uma roupa lá dos anos 70, sabe? Uma coisa muito bonitinha, arrumada demais, ou sabe aquele cabelo que não consegue ficar antigo. Tudo isso acaba desmontando alguns filmes. E aqui nós temos essa coerência de objetos, de fotografia, os atores todos muito bons, né? Ninguém assim parece estar fingindo, parece estar interpretando. Bom, temos também uma homenagem ao cinema, né, ao próprio Cinema São Luís. Temos a Tânia Maria brilhando como Sebastiana, então ela lembra muito essas mulheres, né, que meio que na, no plano B, assim, sem aparecer muito, elas esconderam, elas salvaram muitas pessoas, elas ajudaram a fuga de muitas pessoas, aquelas mães que algumas foram até torturadas, né, para tentarem descobrir o que seu filho escondia, onde estava seu filho, né, algumas mães que entravam nas prisões, né, gritando com os generais, então tudo isso a personagem da Sebastiana captura de certa forma. Tem uma cena mais no final,
um spoiler, tá, pessoal? Que ela diz assim que ela fez 3 coisas na Itália, né? Então a gente não sabe se ela foi uma agente secreta, será que ela foi uma comunista que matou alguém, o que aconteceu? Ela diz que fez algo que precisava fazer. E temos também, durante todo o filme, um certo clima de medo, né? Mas é aquele medo que convive com o dia a dia. Então, é aquela situação onde você não sabe que aquilo é uma ditadura, né? Ah, teoricamente tudo acontece normal, temos o carnaval, mas aí, de repente, pessoas desaparecem, né? Então, temos esse clima de medo, ao mesmo tempo as pessoas sentem que algo está errado, né? Então, por exemplo, tem uma hora que ele está trabalhando, o protagonista, ele está lá numa espécie de arquivo onde ele trabalha, né? Um setor de registro, assim, de identificação. Aí o sogro dele vai lá visitá-lo e chama ele pelo nome real, né? Então são situações muito sutis, mas que mostram ali já tem um assassino que está perseguindo ele, né? Então será que aquela colega que foi rejeitada, né? Assim que ele não quis ficar com ela, será que ela vai denunciar? Né, que vai dizer quem ele é, vai dizer que ele é estranho. Isso lembra toda essa questão do Ministério do Silêncio, né, como diz aquele livro, mais de 100 mil agentes espalhados por todo o Brasil, todo mundo sendo espionado, né, quem vai na casa de quem, né, quem fez o que com quem, tudo era vigiado, tudo podia ser denunciado, né. Então, isso também é muito bem explorado pelo filme, esse universo dos policiais, dos machões corruptos, né? Esse tipo de arbitrariedade, né? Que até hoje a gente vê, né? Quem são esses homens? Acaba tudo numa espécie de pornografia, né? Esses caras não, na verdade, não só pensam, só querem dinheiro para isso, só pensam nesse tipo de coisa. Temos o racismo, né? Então aparece um chefe da Eletrobras que vem com aquele papo de um projeto de integração, ele tem que mudar o foco das pesquisas para o Nordeste, ou seja, né, com esse papo de integrar, que foi o mesmo, né, que usaram para os indígenas, eles querem apagar algumas regiões, apagar algumas etnias, né? Então, as tecnologias desenvolvidas ali pela universidade, como carro elétrico, não, isso aí não é muito importante, já tem outras pesquisas lá fora, inclusive, né, a empresa dele já faz parcerias, ou seja, tem essa mistura do Estado com a empresa privada, né? Ele diz assim que mesmo, né, algumas professoras ali dizendo, não, mas nós somos financiados também por verbas estrangeiras, mas no final eles vão secar o dinheiro da universidade pública para ganho pessoal. Isso um personagem fala, né? Que é uma coisa bem real. Até hoje em dia a gente vê, né? É como o governo, de repente, dependendo de quem está ali, né? Vai simplesmente, né, fazer corrupção. Lembra que não se queria comprar vacina, né? Para ganhar tanto lá da vacina da Índia, esse tipo de coisa. Então, e aí tem esse discurso, né? O cara esse que diz assim, eu tenho sangue italiano, eu sou uma pessoa que trabalha, uma empresa que trabalha, uma família, né, que conquistou. Ele acusa as pessoas da universidade de estarem usando a máquina pública para patentear pesquisas, né? Bom, e aí essa coisa da inversão que a gente vê até hoje, né? Temos na riqueza, parte da riqueza desse filme vem também de ter muitos elementos muito reais e muito locais, vamos dizer assim, né? Aquela coisa, né? Fale do seu e você está falando do universal, né? No caso aqui dos seus medos, das suas lembranças, né? Então aparece o filme Tubarão, vai aparecer a Perna Cabeluda, que é aquela história de Recife que nós já falamos muito aqui. Aparecem exilados de Luanda, que são pessoas que parece que fazem parte da infância do Kleber, né? Tem essa questão do cinema. Então, toda essa questão da memória muito real, muito concreta, de alguns equipamentos, da vitrola, de tudo isso, vão enriquecendo o filme, né? E vão trazendo esse ruído, como eu digo, essa sensação de que é um universo, né? E um universo que você tem que descobrir. Eu acho que o grande destaque para mim, claro, o roteiro é muito bom, tudo isso, as atuações são excelentes, como eu estava comentando, mas o que chama atenção para mim realmente é que temos ali todo um universo coerente e que a gente acredita, né? Eu daria assim destaque para a própria cidade, para as próprias roupas, né? Para tudo que as pessoas vivem e fazem enquanto a ditadura está por ali, né? Então, com essa coerência tão grande, com essa realidade, a gente acaba comprando até aquilo que é absurdo, como uma gata de duas cabeças, ou
uma história ali meio surreal, né? Tudo isso está muito coerente ali no filme. E então eu acho que é uma forma também da gente explorar a ditadura de uma maneira criativa, porque talvez a gente tenha se cansado um pouco dessa coisa muito linear, né? Muito que nos deixa um pouco de fora, só documental, ou simplesmente reforçar mais uma vez a tortura dos estudantes e tal. E eu acho que é uma linguagem muito moderna, né, muito atual, essa linguagem que ele conseguiu, que é quase como se fosse um documentário, mas ao mesmo tempo nós temos ali esse elemento ficcional, né, que tem um enredo, tem uma conclusão. É muito interessante também esse uso que ele faz das gravações, das pesquisas, né? Então tudo isso vai sendo misturado com quando a gente pensa que vai ter um grande desfecho, nós vamos, né, viemos para os dias de hoje, a gente tem ali as máquinas que registraram ou não, né? Temos aí então esse final um tanto em aberto, mas que é um final que retrata o que aconteceu, né? Que não teve uma conclusão, tudo ficou assim, né? Quem morreu, morreu e tudo foi deixado, né, nessa neutralidade, né? Que nos leva hoje a pensar que tanta gente acha tão legal esse período, um grande momento do desenvolvimento capitalista, e, enfim, ele capta toda essa complexidade, né, que nada ficou resolvido. Mas sem uma coisa assim, como é que eu vou dizer, sem tentar diagnosticar de cara, né, quem é bom, quem é mal, o que está certo, o que está errado, vai tudo sendo misturado nesse grande museu, né, mas um museu muito vivo, muito interessante, que o Kleber cria. Tá? Então essa é mais ou menos a crítica que eu posso fazer, o aporte que eu posso dar, e dizendo que é um filme excelente, né, gente? Eu acho que a gente tem que ter orgulho quando os brasileiros fazem uma coisa que não é só por ser brasileiro, que a gente não fica assim, ai não, sou obrigado a torcer. Não, você realmente acha bom e acha complexo. Muitas pessoas me falaram que viram 2, 3 vezes, né? Então tudo isso mostra que tem essas camadas, tem tudo isso que faz um grande filme. Então estamos aí torcendo pelo Oscar, a gente sabe que é uma indústria, eles promovem os produtos deles, mas a gente não está fazendo feio, a gente merece e também conseguimos nos organizar, conseguimos ter, né, essa parte do marketing, da produção, que é realmente, né, dentro da indústria do cinema, também são coisas necessárias e importantes. Muita sorte para nós e um bom Oscar para todos. Um abraço.